O sonho dos 4 animais, parte 3. No último vídeo nós estudamos a respeito do 4º animal, e o pequeno chifre que subia dele, como também do reino vindouro de Yeshua, que se estabelecerá na terra, e jamais será derrubado. E agora traremos mais detalhes importantes, a partir das profecias bíblicas e dos fatos históricos, para mostrar a você as realizações do poderoso reino político e religioso, que é a Roma papal, na qual governa a terra, através de sua influência e leis, onde toda a sua iniquidade será julgada, e seu reino removido, somente na volta de Yeshua. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Daniel capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Daniel ficou atordoado e perturbado com todas essas visões, e ele pediu ao anjo do Eterno uma maior compreensão. Então o anjo revelou ao profeta que os 4 animais são 4 reinos, a Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel prosseguiu dizendo que gostaria de obter uma maior compreensão a respeito do 4º animal espantoso, seus 10 chifres, e o que subia dentre eles. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel capítulo 7, versículos 21 e 22. Este versículo simboliza as perseguições realizadas pela Roma papal, o que envolve principalmente o período da terrível e implacável Inquisição, realizada pela Igreja Católica Romana, que durante séculos oprimiu, roubou, torturou e matou incontáveis pessoas, com o mórbido objetivo de eliminar todos aqueles que fossem contrários ao catolicismo, ou que não seguissem fielmente os seus dogmas corruptos. Vejamos então o que os fatos históricos nos dizem a respeito desta questão. A Inquisição iniciou-se oficialmente no século XIII, durante o pontificado de Gregório IX. Entretanto, as perseguições realizadas pela Igreja Católica Romana, aos que ela rotulava de hereges, já existiam muito antes deste período. Um grande exemplo disso foi a perseguição aos paulicianos, onde milhares deles foram mortos pelo Império Bizantino, entre os séculos 7 e 9. Um reino que era aliado da Roma papal, e professava sua doutrina, nessa época, embora existissem tensões religiosas entre católicos romanos e gregos. Outro exemplo de opressão religiosa, antes da Inquisição ser oficializada, foi a realização da Cruzada Albigense, que matou entre 200.000 e 1 milhão de pessoas, na França. A Inquisição exalava ódio, dor, preconceito e morte por toda a parte, e além de roubar, prender, exilar, torturar e matar indivíduos considerados hereges pela Roma papal, ela ainda estabelecia a censura. E em 1229, o Concílio de Toulouse, realizado na França, proibiu os cidadãos de possuírem a Bíblia, pois o sínodo determinou que apenas os líderes católicos deveriam ter esse privilégio, ou seja, as pessoas aprenderiam sobre as Escrituras somente o que os padres, arcebispos e bispos católicos ensinassem para elas, e a seguir,
você verá um trecho deste decreto. Proibimos também que os leigos tenham em mãos os livros do Velho e do Novo Testamento. Nós proibimos estritamente que eles tenham qualquer cópia desses livros. Este decreto foi reafirmado, em 1234, no Concílio de Tarragona. Ninguém pode possuir os livros do Antigo e Novo Testamento. E se alguém os possui, ele deve entregá-los ao bispo local, dentro de 8 dias, para que possam ser queimados. A Igreja Católica proibia as pessoas de conhecerem a verdade, e em contraste, mostrava-lhes apenas corrupções e mentiras. Posteriormente, muitos outros decretos, semelhantes a estes, foram emitidos pelo papado. Em 1231, Gregório IX emitiu a bula: excomunicamos da et anatematizanos, nós excomungamos e anatematizamos. Este documento papal foi direcionado aos considerados hereges na França, e ele já previa a pena de morte, através da fogueira e da prisão perpétua, a todos aqueles que se recusassem a praticar o catolicismo, e não se arrependessem disso. Em 20 de abril de 1233, Gregório IX publicou outra bula, intitulada de Licete ad Capiendos, Permissões para capturar, onde ele permitiu a intervenção das autoridades seculares no combate aos rotulados de hereges pela Roma papal. Essas duas bulas marcam o início oficial da Inquisição, e a segunda delas foi direcionada aos inquisidores da Ordem Dominicana. Vejamos agora o conteúdo da Licete ad Capiendos. Onde quer que eles preguem, ficará outorgado que se os pecadores persistirem em defender a heresia, mesmo com tais advertências, que eles sejam privados para sempre dos seus benefícios espirituais, e que procedam contra eles, e todos os outros, sem apelação, solicitando caso seja necessário, a ajuda das autoridades seculares, e mesmo contra a sua oposição, se isso for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. Com esta bula ficou estabelecido que as pessoas consideradas hereges não poderiam participar dos sacramentos da Igreja, e caso elas persistissem no erro, as autoridades seculares poderiam ser acionadas para aplicar uma correção verbal ou física no acusado. Porém, se o indivíduo continuasse rejeitando a doutrina católica, ele seria excomungado, sem a chance de apelação ou anulação da sentença, a qual seria estabelecida pelas autoridades seculares. Em outras palavras, a Igreja Católica era a mandante do crime, porém ela não sujava as suas mãos de sangue, já que a Igreja executava o acusado, através das autoridades seculares. Assim, a Igreja Católica praticava perversidades, mas fingia estar sempre com as mãos limpas, mantendo uma ilusória imagem de santidade. Posteriormente, o Papa Inocêncio IV emitiu a bula Ad Extirpanda, em 15 de maio de 1252, e nela o pontífice romano autorizou a tortura dos acusados de praticarem heresia. Existiam muitos inquisidores nessa época, e eles vigiavam e investigavam possíveis hereges em todos os reinos cristãos. Mas esta bula foi endereçada às autoridades civis da Itália, e nela lhes foi ordenado para que tratassem os rotulados de hereges como se fossem criminosos, a fim de fazê-los confessar seus crimes religiosos, e também para que eles denunciassem mais pessoas. Além disso, o papado ordenou o confisco dos bens dos acusados. A Inquisição durou vários séculos, e uma pessoa poderia ser acusada de heresia, pelos seguintes termos: guardar o sábado, seguir os costumes judaicos, possuir uma Bíblia que não fosse a Vulgata, ou traduções não autorizadas pela Igreja de Roma, rejeitar a Trindade, a tese da existência de 3 divindades, que formariam um só Deus, rejeitar o culto às imagens, também conhecido como idolatria, rejeitar a Mariologia, crença que defende a divindade de Maria, ou seja, ela seria a mãe de Deus, e consequentemente uma deusa. Ser contra a autoridade do papado, que era considerado o mediador entre Deus e o homem, e o detentor da soberania espiritual e política na terra. Rejeitar a veneração dos santos católicos e das relíquias, praticar bruxaria,
seguir qualquer religião que não fosse o catolicismo, dentro dos territórios que a Roma papal mantinha influência, entre outras coisas, que a mente perversa do papado estipulava. Qualquer uma dessas práticas transformava um cidadão em um herege, e por conta disso, a lista de acusados tornava-se extremamente extensa, e somente quem seguisse fielmente os dogmas católicos não correria o risco de vida, e estaria supostamente livre de qualquer acusação e tortura. Porém, mesmo aquele que agisse dessa forma, ainda poderia ser acusado de heresia por seus inimigos, ou por pessoas que cobiçavam seus bens, o que inclui principalmente os inquisidores, pois eles eram cruéis, mentirosos e muito gananciosos. Tais fatos ocasionaram milhares de denúncias, sendo que pessoas acusavam outras por pura inimizade, cobiça ou vingança. A Inquisição serviu para fortalecer o catolicismo como uma doutrina soberana, e também para matar e oprimir todos aqueles que se opunham a ela. Uma pessoa acusada de heresia era presa, interrogada, torturada de diversas formas, e obrigada a confessar seus supostos crimes religiosos. Enquanto estava sob custódia, o réu poderia ficar preso durante um período indeterminado, até finalmente chegar o dia de seu julgamento, e nesse tempo de espera, ele poderia ser castigado com escassez de alimentos, tortura física e mental. Alguns indivíduos permaneciam por um longo tempo na prisão, esperando pelo julgamento, e acabavam perecendo de fome ou doenças. Já aqueles que fossem considerados culpados, poderiam ficar na cadeia por tempo indeterminado, ter seus bens confiscados, ser exilados ou condenados à morte. Os inquisidores é quem decidiam quais castigos deveriam ser aplicados aos rotulados de hereges, e eles variavam de acordo com seus mórbidos desejos. As torturas realizadas durante a Inquisição eram extremamente cruéis e levavam o acusado a uma dor e sofrimento indescritíveis. Apenas o Papa e os funcionários mais importantes da Igreja de Roma estavam isentos do jugo da Inquisição. Com isso, eles não corriam o risco de serem julgados, presos ou condenados pelos inquisidores. As perseguições da Roma papal eram tão severas que os trovadores chegaram até a compor canções sobre as opressões e injustiças praticadas por ela. Não me admiro, ó Roma, se o mundo vive em erro, por isso que tens metido o século em trabalhos e guerras, porque o mérito e a misericórdia morrem, e sepultam-se por tua causa. Reinas perversamente, ó Roma. Oxalá Deus te arrase, porque com tanta falsidade, reinas por dinheiro. Roma, estás muito cansada da vivacidade, das tuas traidoras pregações contra Tulusa, róis vergonhosamente as mãos, à maneira das serpentes esfaimadas, a grandes e a pequenos. Roma falais, a tua cobiça perde-te, tosquias rente demais a lã de tuas ovelhas, mas que o Espírito Santo, que recebeu carne humana, ouça meus rogos e despedace teus braços, Roma, porque és falsa e malvada para conosco. Contudo, mesmo em meio a tais opressões e perversidades, os religiosos católicos ainda tinham a audácia de chamar a Inquisição de Santa. E para aumentar o cerimonial das atrocidades, foram criados os autos da fé, que envolviam missas, rezas e procissões públicas com os condenados de praticarem heresia, e então as sentenças desses indivíduos eram lidas diante de todos. Após os autos da fé, os líderes católicos se retiravam para fingir que a igreja não sujava suas mãos com sangue. Depois disso, os condenados eram torturados e mortos, geralmente na fogueira. A Inquisição apenas chegou oficialmente ao fim, no século XIX. O papado perseguiu os servos de Deus através da Inquisição, onde ele tinha como objetivo punir ou eliminar pessoas que não seguissem os dogmas católicos, e também os que não aceitassem a sua doutrina. Assim, a Roma papal matava os servos do Altíssimo, em nome do Altíssimo. É impossível de se chegar à quantidade exata de vítimas, através de séculos de imposição e opressão religiosa, e nem se pode imaginar o sofrimento causado por ela, com torturas e perseguições, aos que buscavam cumprir a palavra de Deus, ou aos que simplesmente não desejavam seguir a Igreja Católica Romana.
Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículos do 23 ao 25. Esta pequena, mas importantíssima passagem descreve toda a deturpação que foi implantada pela grande meretriz, ao longo dos tempos, pois a Igreja Católica Romana mudou leis e o calendário. Além disso, ela introduziu tradições pagãs dentro do cristianismo, as quais são seguidas até os dias atuais, inclusive pelas igrejas evangélicas. Vejamos a seguir as principais mudanças efetuadas pelo quarto animal, e o chifre que subiu dentre os 10. O calendário juliano foi introduzido por Júlio César, em 46 a.C., que após ser aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu usá-lo em lugar do calendário romano. Esse novo calendário consistia em 365 dias, distribuídos em 12 meses, sendo que ele era muito parecido com o que foi implantado, em 1582, pelo Papa Gregório XIII. Os primeiros a adotarem a divisão do tempo em uma semana de 7 dias foram os judeus, pois eles seguiam as Escrituras e a narrativa da criação do mundo, em 7 dias pelo Altíssimo, sendo o 7º o dia santo e de descanso. Mas os romanos, mesmo durante a República, não usavam essa forma de divisão, porque eles separavam o mês, em ciclos de 8 dias, em um ano, que possuía 10 meses. Dessa forma, por ser extremamente confuso, Júlio César decidiu mudá-lo, e então ele adotou um novo calendário, que era adaptado do egípcio, o qual foi chamado de calendário juliano. De acordo com relatos e fatos históricos, os judeus podem ter influenciado os romanos a aderirem à semana de 7 dias, e talvez por conta disso, alguns imperadores romanos tenham expulsado os astrólogos e judeus, em decorrência dessa e de outras influências, pois conflitavam com os antigos costumes e crenças de Roma, que eram fervorosamente defendidos por seus cidadãos. Já os romanos eram influenciados pela astrologia babilônica e egípcia, e por isso, os dias da semana foram intitulados com os nomes dos astros, que poderiam ser vistos a olho nu, e associados com os deuses, que eles seguiam e adoravam. E aqui estão exemplos que comprovam tais afirmações. O primeiro dia estava associado com o Sol, o segundo com a Lua, o terceiro com Marte, o quarto dia com Mercúrio, o quinto com Júpiter, o sexto com Vênus, e o sétimo dia com Saturno. Durante o pontificado de João I, que liderou a Igreja Católica Romana, entre os anos de 523 e 526. O monge e astrônomo Dionísio, o Exíguo, estabeleceu o ano do nascimento de Yeshua como sendo o primeiro da nossa era. Ele foi chamado em latim de Anno Domini, que significa Ano do Senhor. O ano estipulado por Dionísio, em 525, equivalia em torno do ano 4286 do calendário judaico e ao 241 da era diocleciana, nome que o monge não desejou usar no novo calendário, já que ele estava relacionado a um perseguidor de cristãos, o imperador Diocleciano. Roma também proibiu o calendário lunisolar bíblico, que consiste no dia iniciar-se ao pôr do sol, entretanto ele foi alterado para a meia-noite, o que não faz o menor sentido, mas todos acabaram aceitando e acostumando-se com ele.
Em 24 de fevereiro de 1582, Gregório XIII emitiu a bula Intergravíssimas, estabelecendo o calendário gregoriano, o qual é muito parecido com o calendário juliano, estabelecido em 46 a.C., por Júlio César, e que permanece ativo até os dias de hoje. Então 10 dias foram apagados, e os países que não eram católicos romanos, e que iniciavam o ano em 1º, ou 25 de março, ou até mesmo em 1º de setembro, foram gradativamente sendo obrigados pelo decreto papal a aceitarem o dia 1º de janeiro, como o princípio do ano. Tal data era dedicada a Jano, que os romanos consideravam o deus dos começos e fins. E assim foi estabelecido o novo calendário, que acabou sendo imediatamente abraçado pelos países aliados ao papado. Entretanto, alguns reinos recusaram-se a aceitá-lo, e um deles foi a Inglaterra. O último país europeu a adotar o calendário gregoriano foi a Grécia, em 1923. Os romanos cultuavam o deus Jano, em latim, Janus, de maneira que o mês de janeiro, em latim, Januarius, era dedicado a ele. Jano era considerado o deus dos começos, fins, tempos e transições, ou seja, tudo se iniciava a partir dele. Essa descrição pagã torna muito fácil a compreensão de que o princípio do ano estabelecido na antiguidade é dedicado a Jano, e assim esse falso deus continua sendo exaltado subliminarmente até os dias atuais, inclusive por evangélicos. Jano possuía uma imagem com duas faces, simbolizando uma dupla natureza, e ele era tido como o deus dos primórdios. Segundo os romanos antigos, Jano tradicionalmente presidia o início e o fim, sendo um deus de entrada e saída, e por conta disso, ele foi ligado a adivinhos e presságios. Jano também era estimado como o guardião dos portões do céu, e aquele que predomina sobre o tempo. Jano simbolizava a transição do passado para o futuro, algo que aponta mais ainda para o estabelecimento do dia 1º de janeiro, como um ato de reverência a Jano. Dessa forma, tal deus está associado com os calendários juliano, criado em 46 a.C., e o gregoriano promulgado em 1582, ambos provindos de Roma. Em 8 de dezembro de 1967, o Papa Paulo VI propôs a criação de um dia dedicado à paz universal, sendo intitulado de Dia da Paz, o qual foi estabelecido em 1º de janeiro. O imperador romano Constantino era um adorador do deus Sol, algo que é comprovado através de suas moedas e de suas próprias palavras, proferidas no Édito de 321. O imperador decretou que o domingo deveria se tornar um feriado público. No entanto, os romanos, muito antes de Constantino, já dedicavam esse dia ao Sol, o qual era intitulado de Dies Solis, Dia do Sol. Em 7 de março de 321, Constantino criou tal lei, e transformou o domingo em um dia de descanso, porém ele não abrangia todos os cidadãos do Império Romano, pois os lavradores deveriam trabalhar normalmente. E a seguir você verá as palavras do imperador Constantino, proferidas no Édito de 321. Que todos os juízes, e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices, descansem no venerável dia do Sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer frequentemente, que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, por isso não se deve deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Esse édito foi o princípio da mudança, do sábado para o domingo, feito por um homem que apreciava o paganismo, pois cultuava o sol e outros deuses. Em 363, ocorreu o Sínodo de Laodiceia, e nele foi encorajado que o sábado não fosse guardado. No cânone 29, é ordenado o seguinte: os cristãos não devem judaizar, descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia, em vez de honrá-lo como o dia do Senhor. E se puderem, descansem como os cristãos.
Mas se alguns deles forem considerados judaicos, que sejam anátemas de Cristo. Contudo, mesmo com o Edito de Constantino, a guarda do domingo somente foi oficializada posteriormente, pela Igreja de Roma. Mas não se pode negar que Constantino deu um grande empurrão para que essa mudança fosse feita. Além disso, o principal objetivo do imperador com essa lei era enaltecer o dia dedicado ao Deus Sol, e não verdadeiramente seguir as Escrituras Sagradas, pois não existe nenhuma ordem bíblica para a guarda do primeiro dia da semana. E a justificativa da ressurreição de Yeshua para tal mudança é pura especulação, porque mesmo após a morte do Salvador, não há nenhuma referência na palavra de Deus para trocar o sétimo dia, o sábado, pelo primeiro dia da semana, o domingo. Em hebraico, o domingo é chamado de Yom Rishon, que significa cabeça da semana, ou seja, primeiro dia da semana, enquanto o sábado é chamado de Shabat, que significa ele parou, cessar, ou parar o trabalho. Pode-se procurar em toda a Bíblia, e não se encontrará, nenhuma vez sequer, uma ordem para guardar o domingo. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica tentou incontáveis vezes proibir a guarda do sábado através de leis e decretos. Por isso, denunciamos todos os que depois desse tempo observam a circuncisão, o sábado, e outras prescrições ilegais e estranhas à fé de Cristo, e incapazes de compartilhar a salvação eterna, a menos que saiam em algum momento desses erros. Muitos imperadores que eram aliados do papado perseguiram os judeus e também proibiram a guarda do sábado. E um grande exemplo disso foi o imperador romano Teodósio II, que criou no século V o Código de Teodósio, que consistia em um conjunto de diversas leis, inclusive religiosas. Algumas destas leis eram contra os judeus e o sábado. Devem ser passíveis de punição os crimes daqueles que, desrespeitando a dignidade da religião cristã e do nome, se contaminem com a praga judaica. Fica decretado que nas assembleias frequentadas pelos judeus, as quais são chamadas pelos nomes de sinagogas, que ninguém ouse violá-las ou mantê-las fechadas, pois todos devem manter seus direitos de religião e culto. Mas, como o antigo costume do povo judeu observa o dia sagrado do sábado, pensamos que isso também deveria ser proibido, para que nenhuma convenção obrigue um homem sob o pretexto de observância pública ou privada do assunto mencionado acima. No século VI, o imperador bizantino Justiniano também publicou um código de leis, intitulado de Corpus Juris Civilis, e em um de seus incontáveis decretos estava a exaltação do domingo, o dia de adoração ao Deus Sol. O dia sagrado do Sol, que os antigos deram o nome de domingo, o qual retorna após certo período de revolução, também deve ser respeitado, de modo que não haverá investigação de disputas legais nesse dia, seja perante árbitros ou juízes, sejam eles nomeados ou voluntariamente escolhidos. Esta regra também se aplicará aos dias em que vimos, pela primeira vez a luz, que testemunhou a origem do império. Os próprios líderes católicos afirmam que a guarda do domingo não existe nas Escrituras Sagradas, pois ela fora criada pela Igreja de Roma. A Bíblia diz: lembrem-se de guardar o dia de sábado. Mas a Igreja Católica diz não. Pelo meu poder divino, eu estou abolindo o sábado, e lhes ordenando que mantenham como sagrado o primeiro dia da semana. Eis que toda a civilização mundial se prostra em reverente obediência ao comando da Sagrada Igreja Católica. A autoridade da Igreja não pode, portanto, ser limitada pela autoridade das Escrituras, porque a Igreja havia mudado o sábado para o domingo ou não pelo mandamento de Cristo, mas através de sua própria autoridade. O domingo não é encontrado nas Escrituras, mas na tradição, sendo uma instituição definitivamente católica. Veja que a palavra de Deus foi trocada por tradições provenientes do paganismo, ou seja, culto ao Deus Sol. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição?
E assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículos 3, e do 6 ao 9. Além do sábado, também foi retirado dos 10 mandamentos de Deus a proibição de veneração de imagens, pois na Vulgata, a Bíblia Católica, o mandamento contra a idolatria foi removido. Não podemos esquecer que o chifre também transformou Maria em uma fonte de adoração, e no catolicismo ela passou a ser rotulada de Rainha Celestial e Mãe de Deus. Porém, a sua figura não deve ser venerada ou receber oração, porque a adoração deve ser voltada somente ao Deus Criador e a seu Filho Yeshua, o único mediador, sendo que a palavra de Adonai proíbe até mesmo a adoração aos seus anjos. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico capítulo 26, versículo 1. Vejamos agora alguns decretos e leis, emitidos pela Roma Papal, que defendem a idolatria. Se alguém não venera a imagem de Cristo, nosso Senhor, que essa pessoa seja privada de vê-lo em glória, quando ele retornar. A imagem de sua pura mãe, e as imagens dos anjos sagrados, assim como as imagens dos santos, são igualmente objeto de nossa veneração e peregrinação. A Virgem Santíssima é infinitamente superior a todas as hierarquias de homens e anjos. Ela será invencível, rainha dos mártires. E assim ela estará sentada, na cidade celestial de Deus, ao lado de seu Filho, coroada por toda a eternidade. Por isso, decretamos nas igrejas sagradas, que não possuam as veneráveis relíquias dos santos mártires, que a instalação das relíquias deva ocorrer juntamente com as orações habituais. E se futuramente algum bispo for descoberto, consagrando uma igreja sem relíquias, que ele seja deposto, como alguém que desrespeitou as tradições eclesiásticas. Eu resolutamente afirmo que as imagens de Cristo, e da Perpétua Virgem, a Mãe de Deus, e igualmente dos outros santos, devem ser mantidas e preservadas, e que a honra e a reverência devam ser feitas a elas. Ao vermos todas essas mudanças efetuadas pela Igreja Católica Romana e seu líder, o Papa, não temos nenhuma dúvida de que o chifre que subiu entre os 10 é a Roma Papal, e também que o tempo e a lei já foram mudados, exatamente como foi profetizado no capítulo 7 de Daniel. Agora devemos aguardar a chegada do reino de Yeshua, que será íntegro e eterno, pois o Deus Criador julgará a todos com justiça, e acolherá os que em vida buscaram e abraçaram a verdade. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse período equivale a 3 anos e meio, o que somados, formam 1260 dias. Lembrando que o ano bíblico possui 360 dias. Na palavra de Adonai, um dia profético representa um ano. E a partir disso, chegamos ao número final, de 1260 anos. Esse período consiste na perseguição realizada pela Roma Papal contra os santos do Altíssimo. Tal fato iniciou-se a partir de 534 d.C., quando o édito do imperador Justiniano fez do bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. Porém, ele somente entrou em vigor após os 3 povos bárbaros que se opunham à Roma Papal terem sido destruídos, ou seja, os 3 chifres. Esses 3 povos bárbaros foram os Hérulos em 493,
os vândalos, em 534, e os ostrogodos, em 538. O poder do papado tornou-se absoluto quando o último desses 3 chifres caiu. A partir disso, a Roma papal passou a perseguir os santos do Altíssimo e a estabelecer mudanças na lei e no calendário. Ao calcularmos os anos profetizados, chegamos a 1798, data em que o general Berthier, comandando um exército francês, entrou em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular, transformando-a em República Romana, mas com um modelo francês. Além disso, o Papa Pio VI acabou sendo expulso da cidade, e então ele foi aprisionado e levado para a França, onde morreu no ano seguinte, em 1799. E assim a profecia foi exata, pois o chifre governou por 1260 anos, e o poder do papado foi apenas restaurado, em 1929, através do Tratado de Latrão, uma aliança política entre a Itália fascista e a Igreja Católica Romana. Esse período de 1260 anos também é citado em Apocalipse. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse capítulo 12, versículos 13 e 14. Ao analisarmos estes versículos, percebemos que a Roma papal foi, e é comandada por Satanás, que perseguiu os servos de Deus e a verdadeira igreja, pois eles buscavam seguir a palavra de Adonai, e não o catolicismo, com suas práticas pagãs. No entanto, o Altíssimo manteve a sua palavra viva, fora do alcance do maligno, e após esse período de grandes deturpações e perseguições, a verdade foi sendo espalhada, através dos reformadores, já que ninguém era mais proibido de ter as escrituras sagradas em mãos, e a Inquisição havia perdido sua força e abrangência.